Oi, oi! Quem tá chegando agora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Kerlin e o vídeo de hoje tá muito especial. Muito especial. Porque é um vídeo de comemoração. Afinal de contas, hoje é o meu aniversário. E tem muita coisa que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. E eu tô muito empolgada, muito feliz. Então vamos lá! Hoje é 18 de outubro de 2024. Na verdade, estou gravando esse vídeo 17 de outubro, 11h57. Ai, não sei se vai dar pra ver daí. Ou seja, vou gravar e editar e tentar postar certinho no dia 18. Então, quem me conhece há muito tempo e acompanha a gente aqui no canal, já sabe a minha idade. Quem chegou por agora, quem às vezes acompanha, mas também é igual eu, meio aéreo e é ruim com idade e datas, vai ficar meio perdido, também não sabe quantos anos eu tô fazendo. Então eu vou contar pra vocês. Estou fazendo... Chuta. Quantos anos você acha que eu tenho? Chuta primeiro. Agora eu vou falar. 37 anos. Estou fazendo hoje, 18 de outubro de 2024, 37 anos. Um minuto de silêncio. Por quê? Eu quero pedir desculpa a todas as pessoas que um dia tiveram 37 anos quando eu tinha 20 anos. Porque eu achava as pessoas de 37 anos velha. Pois é, as coisas mudam, não é mesmo? Hoje eu vejo que não são velhas. Eu não tô preparada pra ter 37. Tô triste e tô feliz. Triste, não por estar fazendo aniversário, longe de mim. Afinal, só faz aniversário quem tá vivo, então é motivo de agradecer, motivo de festa, de alegria. O que eu estou triste é pelo fato de ter passado tudo tão rápido. E dá uma nostalgia. Então esse é o motivo da tristeza, é pela velocidade com que tudo passou. Depois que a gente ganha filho, a gente fica vendo a evolução do bebezinho, você fica ali naquele mundo acompanhando os seus filhos e a gente esquece que as crianças crescem e a gente envelhece. Nessa o tempo passou e cá estamos, 37 anos. Mas então, o que tá faltando nesse canal? Tá faltando um flashback de uma coisa que a gente ainda nem viveu. Na verdade, eu vivi, mas não tem aqui no canal e nem tem muita coisa registrada, porque, né, nasci em 1987, meus amigos. Tem muita coisa que vocês precisam conhecer para saber por que estamos aqui. Um pouquinho, né, da história da mami aqui. Começando por quando eu nasci. Eu sou a filha mais velha. Meu pai e minha mãe, tem eu, 2 anos e 4 meses depois veio a minha irmã. Somos só nós duas em casa. Ó, o despertador deu meia-noite. Meia-noite, people. Ó, pra não dizer que é mentira. 00:02 do dia 18. Cadê? Esse é meu alarme aqui, ó. 18 de outubro. Ah! Minha vida passou por altos e baixos. A gente teve uma época que tava bem de vida, super legal, com carrão e tal, brinquedos, e daqui a pouco não tinha nada. Daqui a pouco tava todo mundo festejando, daqui a pouco tava todo mundo na fossa. Enfim, né? Assim, uma montanha-russa. E eu anotei aqui os principais acontecimentos da minha vida. E tem muito acontecimento aqui que é triste, que é meio que chocante, porque são os momentos que marcam e que fazem a gente crescer. São nesses momentos de choque, de tristeza, de abalo emocional, que a gente, né, é fortalecido e que a gente se transforma. Então são momentos que marcaram, mas ao mesmo tempo eu vou tentar trazer uns momentos alegres, porque nem só de perrengue a gente passa nessa vida. Então na fase ali, logo que eu nasci e tal, foi uma fase que meu pai, ele era representante no Mato Grosso do Sul, não sei. Meu avô era representante de algumas marcas e meu pai começou a trabalhar com ele, que na verdade não era pai do meu pai, era pai da minha mãe, então meu pai estava trabalhando com o sogro. Foi uma época bem boa financeiramente para minha família. Porém, meu pai viajava muito, isso deixava minha mãe tensa. Minha mãe já tinha vivido isso com meu avô, pai dela, né? E só que minha mãe ficava meio que assim, dormia sozinha e grávida, né? De mim, grávida depois da minha irmã, e tendo que ficar muito tempo sozinha em casa. E daí ela pediu pro meu pai, não, vamos, né, a gente se vira. Até que minha mãe, ela tinha feito pedagogia. E depois de um tempo ela viu que não era pra ela e ela decidiu fazer direito. Só que eu e a minha irmã já tínhamos nascido nessa época. E daí eu não posso nem imaginar o perrengue que foi pra minha mãe fazer uma faculdade com 2 filhas e ter essa dinâmica de filho e levar junto. Na época eu comecei a estudar, minha irmã ainda não tinha idade escolar, então eu levava junto pra faculdade. Era um perrengue. Sei que meu pai teve uma época que virou leiteiro,
Então eu lembro da gente ir entregar leite com ele muitas vezes nas casas. Então a gente acordava cedo, dava, sei lá, 4 horas da manhã, meu pai pegava a gente, colocava no carro, dormindo mesmo, a gente ia no carro. Na época nem usava cinto, quem sentava no banco de trás. E daí ficava solta nós duas dormindo, e a gente acordava na estrada com a música sertanejo, e ia cantando, conversando. E assim foi uma parte da nossa infância. Ia pra fazenda, buscava os leites. Meu pai fazia queijo, fazia requeijão, fazia doce de leite. Nossa, era muito bom. Acho que por isso que eu ganhei meio que porre de iogurte e de alguns derivados de leite. Eu hoje nem tomo mais leite, mas enfim, ainda como queijo. Mas foi uma época que era leite, leite, leite em casa. Tudo que pudesse imaginar de leite tinha. E meu pai vendia, então ele vendia, saía nas casas, ele tinha a cartelinha de clientes dele. Ele ia nas casas vendendo leite, vendendo queijo, vendendo doce de leite e tal, e minha mãe na faculdade. Os pais da minha mãe, eles tinham fazenda, então eu lembro de crescer na fazenda com meus primos. Tinha parreiral de uva, então a gente acordava, ia lá no galinheiro brincar com as galinhas, pegar ovo, ia pro parreiral de uva comer uva, tinha laranjinha pequenininha. Então era aquela alegria de tirar leite da vaca e crescer em fazenda. Isso é muito bom. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá, essa cultura de fazenda, de gado, vaca, dar cavalo e plantio é muito forte. Então eu tenho isso muito enraizado na minha infância. Você acredita que eu tenho memória da gente chegando assim nos bairros e das crianças mais velhas gritando: "Mãe, leiteiro chegou!" E eu lembro que leiteiro era meu pai e tal. E, enfim, eu lembro das pessoas gritarem e de falarem: "Ah, é filha do leiteiro." E era assim, algumas pessoas conheciam a gente por isso. Filha do leiteiro. Nessa época eu lembro que a gente pegava rabeira na caminhonete do meu pai, ele tinha uma D10. E uma D10 capeguenta. Na época ela já era velha, velha. Tinha um furo dela no assoalho do carro que dava pra ver o asfalto. Cada vez esse buraco que crescia. Ô, gente. Mas pra criança era tudo festa, e meus pais conseguiam deixar. Eles encobriam assim os perrengues e eles deixavam a fase leve. Então, por mais que hoje eu tenha memória e vejo quão difícil era, que perrengue do caramba, ao mesmo tempo era leve, era divertido e a gente curtia cada instante. E daí, nessa época, eu lembro que a gente, na fazenda, quando meu pai ia de manhã buscar os leites, a gente pegava rabeira na caminhonete. Então, ia lá eu e minha irmã pendurada atrás. Doideira. Nada aconteceu. Mas era altas adrenalinas e meus pais colocavam emoção, colocavam divertimento e brincadeira em tudo. Então a gente não conseguia analisar esses perrengues na perspectiva deles, era só festa pra gente. Foi nessa época que eu ralei meu joelho, que eu abri a porta do carro, com o carro em movimento, ó as ideias. Eu devia ter uns 6 anos, por aí. Enfim, tem vídeo, eu vou ver se eu acho esse vídeo aqui no canal e vou deixar o link aqui pra vocês. Foi nessa época, na fase de leiteiro do meu pai. Até que o perrengue aumenta, porque nada tá tão difícil que não possa ficar mais difícil ainda. Quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, eu lembro que a gente, por morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tá ali fronteira com o Paraguai. E é muito comum a gente ir pro Paraguai comprar coisas mais em conta, bugigangas, etc. E daí, mais ou menos com 8 anos, a gente foi. Foi meu tio, irmão da minha mãe, meu tio, a esposa dele, o filhinho deles, e eu e a minha irmã e minha mãe atrás. E daí, a gente andando no carro, 120 por hora. 120, eu lembro porque marcou vários detalhes. E daí meu tio, por alguma razão, na estrada, o carro perdeu o controle. E o carro começou a ir na contramão. E daí o caminhão do lado, né, não tinha nem como ele voltar. E ele falou: não tá obedecendo, não tá obedecendo. Eu lembro certinho, em câmera lenta, sabe, do acontecimento. Daí ele: Verinha, o que eu faço? Eu lembro meu tio ainda falando pra minha mãe: o que eu faço, o que eu faço? Em câmera lenta, sabe. E daí bateu, chocou com outro carro, 120 por hora. E daí tinha 2 pessoas no outro carro que faleceram. Meu tio ficou em coma. Minha tia, meu priminho engoliu, tinha caco de vidro na boca dele. E minha tia machucou, minha mãe machucou o pé, quebrou o nariz. Eu machuquei minha coluna, minha irmã também ficou. A gente ficou com vários hematomas, assim. Com a pancada, minha irmã foi pra baixo do banco. Enfim, foi uma das coisas que marcaram muito a minha infância, marcaram muito essa época, foi esse acidente, porque ele mudou a nossa vida. Quando chegou a ambulância, chegou tudo, eu não desmaiei, minha mãe ficava desmaiando toda hora. Então ela falava comigo, com a minha irmã: filhas, vocês também, ora, faz oração pra Deus cuidar da gente. E puf, desmaiava.
E eu e minha irmã em choque. Eu olhei pra minha mãe e ainda falei que a minha mãe tá feia, né? Porque minha mãe era sangue, nariz quebrado. E eu lembro certinho de eu ter comentado isso com a minha irmã. Minha irmã, tadinha, toda assustada. Aham. Eu não lembro dela falar muito, mas eu lembro de eu comentar isso com ela. Da gente foi na ambulância, ligada e tal, e aquilo pra mim foi o máximo, andando na ambulância de verdade. O que a gente tá andando na ambulância? Enfim, minha mãe lá toda na maca, meu tio foi em outra ambulância, em outra maca, minha tia também, cada um foi pra um canto, mas a gente ficou junto com a minha mãe. E minha mãe acordava e toda hora lembrava a gente, ora, só ora. A gente ia orando, e chegando no hospital, cada uma foi pra um lado. Eu lembro certinho, deu na maca, e do pessoal, médico, enfermeira, não lembro, contar. 1, 2, 3, já! E colocar a gente pra tirar raio-x do corpo inteiro, sabe? E fazer os exames e tal. E a gente ficou alguns dias no hospital. Graças a Deus não teve muita sequela. Meu tio ficou mais tempo, ficou meses, quase perdeu as cordas vocais, enfim. Mas Deus cuidou mais uma vez. E nesse meio tempo, meu pai também tendo que cuidar sozinho do trabalho e cuidar das coisas. E pensa, quase perdeu a mulher e as filhas, então foi bem difícil. Eu lembro da reação do meu pai indo no hospital ver a gente, sabe? Uma reação de alívio, com preocupação e ver as filhas passando por aquilo, a mulher também, enfim. Foi bem complicada essa fase. Mas, graças a Deus, né, a gente sobreviveu, demoraram alguns meses, tivemos algumas sequelas, eu me acumulo até hoje, nunca mais foi a mesma. E fiz fisioterapia também durante anos. Mas, né, estamos bem, estamos aí. E daí, logo depois disso, do acidente de carro, alguns meses depois, daí minha irmã no carro começou a sentir dor na barriga. E uma dor muito forte, não sabia o que era. Até que não teve jeito, teve que ir pro pronto-socorro. Resumindo a história, descobrimos que os rins da minha irmã estavam paralisando. E não era por falta de água, porque ela bebia água normal, mas chegou um momento que ela começou a fazer xixi, sabe, de sangue. E era porque o rim dela não conseguia absorver a água, enfim, um caos. E daí ela ficou internada vários meses no hospital. E isso serviu muito para deixar a gente mais próxima uma da outra. A gente se comunicava por fita, eu gravava a minha voz na fita, falava as coisas que eu tava fazendo pra ela e tal. Eu era muito pequenininha pra fazer visita, não podia visitar ela. Daí minha mãe levava fita e ela gravava a voz dela na fita de volta, daí trazia de volta pra mim. E a gente ficava nessa comunicação. Até que mais ou menos depois de 2 meses dela internada, ela conseguiu o tratamento, por um milagre, os rins dela voltaram a funcionar, mas ela teve que tomar corticoide pequenininha, começou a tomar um monte de remédio e cuidar, mudou a alimentação completamente. E daí acabou que continuou esse tratamento em casa por mais uns 2 anos aí, e de tempo em tempo ainda tem que, né, seguir o tratamento. Mas um negócio é que já uma coisa que estava difícil, já teve mais uma pimentada de mais dificuldade, e daí foi um negócio acontecendo. E com 10 anos de idade, foi que aconteceu uma outra reviravolta na nossa vida. Nessa loucura, minha mãe fazendo faculdade e meu pai tirando leite. E nesse meio tempo, meu pai vivia indo pra fazenda, a gente também, então tava sempre indo lá e indo cá. E até que um dia meu pai tava lá e a caminhonete do meu tio estragou. Então, meu pai, que manjava um pouquinho de tudo, fazia um pouquinho coisa de casa, um pouquinho de carro, acabou que ele foi ajudar meu tio a consertar a caminhonete, que era o negócio do motor lá que tinha caído. Enfim, não sei o nome do negócio, mas tava zoado. E daí, meu pai pegou um toco, um pedaço de madeira, e colocou lá porque não tinha macaco pra ele usar. Enfim, meu pai foi arrumar um negócio do carro do meu tio, levantou, escorregou, e a caminhonete deslizou e bateu na testa do meu pai. E, essa fase foi tensa. E daí, no que foi aquele desespero, porque amassou todo esse osso aqui e cortou de fora a fora, assim, na testa do meu pai. E na hora ele ficava pra desmaiar, meu tio já veio correndo, meu primo correndo, colocaram ele atrás da caminhonete, já foi dirigindo, meu tio chorando, porque a cena tava terrível, meu primo chorando, aquela coisa, 50 quilômetros até chegar na cidade, 50 e poucos. E daí eles foram de caminhonete, foi pra emergência, daí eu lembro da sensação da pessoa indo lá em casa dar notícia pra minha mãe disso. E eu lembro que eles escondiam da gente. E daí minha mãe chorava, minha mãe tentava, filhinha, aconteceu uma coisa com o papai, então a mamãe vai ver. E tentando amenizar, sabe, pra não passar
tudo pra gente. Resumindo a história, meu pai sobreviveu graças a Deus. Eles juntaram caquinho por caquinho, assim, dos ossos dele aqui, costuraram de fora aqui, e daí, onde, né, que era o sustento, minha mãe tá fazendo faculdade, meu pai era o leiteiro. O que aconteceu? Meu pai ficou de cama por meses, depois de ficar dias no hospital. E daí minha mãe passou a assumir a cartela de clientes do meu pai. Então ela ia na caminhonete, ia buscar leite. E eu lembro da minha mãe tentando entender a letra do meu pai na cartelinha de cliente, tentando anotar, tal cliente já passei, tal, sabe? Eu tenho essa memória. E enfim, foi um perrengue do caramba. E daí a situação financeira ficou muito crítica, porque muitos clientes que às vezes não compravam só leite, comprava tipo queijo, coisas assim que meu pai fazia, minha mãe não conseguia dar conta de fazer. E daí ela não conseguia entregar. Então ela falou, não, hoje não tem queijo, só tem leite, só tem não sei o que. E daí, enfim, ficou uma situação bem, bem complicada. Mas ao mesmo tempo que a gente via um monte de coisa acontecendo, a gente via Deus cuidando dos detalhes, sabe? E a gente fala até hoje que meu pai parece um gato de 7 vidas. Porque, olha, ele já passou por muitos riscos, assim, que a vida passou por um fio e Deus teve misericórdia e cuidou dele. Porque, gente do céu. E com tudo isso, a situação financeira, ó, ficou bem ruim. Teve até um Natal aí que minha mãe chateada, porque, né, que pai que não quer, pai e mãe que não quer presentear os filhos e dar um agrado e tal. E eu lembro que eu tava andando de moto com meu pai e eles passaram por um saco. Minha mãe falou, amor, volta ali, eu acho que eu vi alguma coisa. E voltaram de moto, minha mãe achou um saco com toalhas de bordada, sabe? E coisa mais linda. E era uma toalha para cada um da família, bordadas e cada um com uma cor diferente. Então, 4 joguinhos de toalha no presente, com etiqueta perfeitas. E minha mãe, inclusive, falou, gente, isso parece que foi Deus mandou. E foi o nosso presente de Natal. Ela chegou em casa feliz da vida, meu pai feliz da vida. E, pessoal, olha o que a gente encontrou e tal. E ela contou a história de como ela tinha achado e a gente ficou muito feliz porque aquele foi o nosso presente de Natal. E teve várias situações assim na nossa vida que a gente vê que era, tipo, Deus, sabe, em meio a tanta dificuldade, tentando trazer, sabe, um ânimo, lembrar a gente que Ele tá cuidando de tudo e que Ele não esqueceu da gente. Por isso não tem como não acreditar em Deus com tanta evidência dele na minha vida, sabe? E daí, aos poucos, meu pai foi se recuperando do acidente, foi voltando a andar, foi recuperando os movimentos. E aos poucos as coisas foram voltando ao normal, ele foi conseguindo voltar a dirigir, voltar com a clientela dele, voltar a pegar leite. Mas teve uma época nesse meio tempo, pós-acidente dele, que as coisas ficaram bem difíceis. E minha mãe nunca pedia nada pro meu avô, pra minha avó, o pai e a mãe dela, financeiramente. Então ela sempre, não, mãe, tá tudo bem, não precisa e tal. Ficava mais reservada, ela não pedia dinheiro emprestado, ela, tipo, não, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir. E foi uma fase bem intensa. Eu lembro que quando meu pai estava se recuperando, teve até uma vez que ele estava na padaria e o que não podia faltar em casa era leite e pão. Leite e pão, a gente vivia de leite e pão. E até que eu não estava indo na fazenda para pegar mais leite e tal, e ele foi na padaria para comprar o leite e pão. Chegando lá, pegou o leite, pegou o pão, levou pro caixa. Na fila do caixa da padaria, ele abre a carteira dele e acho que ele tinha R$2. Sei que, coisa assim, o dinheiro ia dar para comprar ou leite ou pão. E daí ele tava ali no dilema, na fila, esperando a vez dele, e ele, caraca, o que eu levo? O pão, a criançada vai ficar sem leite, elas não vivem sem leite, né, vão comer pão seco. E o leite, a criançada vai ficar sem pão, vai viver de leite. O que eu faço? No que ele tava chegando na vez dele, eu já tava até planejando ali a desculpa, falando, isso aqui eu não vou levar hoje não. E ele tava ali no dilema, qual que ele ia escolher. Nisso chegou um cara, assim, bateu no ombro dele, e ele olhou, oi. Daí falou, Moacir, que bom te encontrar aqui, faz tempo que eu não te vejo, Moacir, tenho te procurado, você tá sumido, como é que você tá? Tô bem, mas não tô lembrando de você. Ele, você não tá lembrando de mim, Moacir? Tem problema não, eu tô te procurando porque eu tô te devendo, faz tempo e tal. Meu pai, você tá me devendo, mas eu não lembro disso. Ele, não, você não lembra, mas eu lembro, Moacir, toma aqui o dinheiro. E deu o dinheiro pro meu pai. Daí meu pai, bom, então já vou comprar o pão e o leite com esse dinheiro mesmo. Isso aqui fez uma piadinha, já usou o dinheiro pra comprar o leite e pão. Daí, bom te ver, Moacir. Tava batendo as costas e foi embora. Até hoje, não sabemos quem era essa pessoa que estava devendo meu pai. Sei que a gente, né, sabe que foi mandado por Deus, seja lá quem foi.
porque tava bem uma situação que não tinha nem dinheiro pra pão e leite. E foi, tipo, na hora que ele apareceu ali, sabe, pra comprar. Meu pai chegou em casa contando essa história, assim, pra minha mãe e pra gente. A gente ficou todo mundo assim, gente, na hora. E temos o pãozinho, o leitinho e foi festa em casa. Comemos pão e leite. E, sabe, isso é um pouco das fases, assim, que a gente foi passando. E como a gente, nessa situação, a gente aprende a ser grato, sabe, pelas coisas que a gente tem, pelo como Deus tem cuidado de tudo e não desampara a gente. Mas daí, depois disso, minha gente, teve acidente de moto do meu pai. E daí, meu pai comprou chácara futuramente. Daí a gente vivia na chácara dele. Então, a nossa infância foi cheia de emoções. E foi assim, nessa vida de indo pra cidade, indo pra fazenda, indo pra chácara, pra cidade, fazenda. Então a gente vivia um pouco lá e um pouco cá. Até que eu lembro que no meu aniversário de 15 anos eu ganhei uma Barbie, porque isso me marcou. Mas foi nessa época que eu comecei a fazer os trabalhinhos de modelo. E fui conhecendo, assim, as pessoas do ramo da moda e fazia trabalhinho na revista da minha cidade e algumas marcas de lá. E foi uma fase bem gostosa, até que deixei tudo explicadinho sobre essa fase de modelo no vídeo que eu vou deixar aqui em cima. E olha que é uma fase longa, então não dá pra contar no vídeo de hoje, mas eu vou deixar o link aqui pra quem quiser lembrar um pouquinho, saber um pouquinho como é que foi essa época. E daí, a vida inteira estudando no colégio adventista, o que acontece? Eu acabei mudando no terceiro mês do terceiro ano, conheci ele e daí, ó, grudamos pra nunca mais desgrudar. Eu deixei até vídeo contando um pouquinho sobre isso, que foi quando eu conheci o meu atual marido, e único namorado, e eu vou deixar o link também aqui em cima. Amigos, aí a história é longa. Resumindo tudo, essa fase de modelo, eu fiquei uns bons tempos morando fora do Brasil, e voltava pro Brasil, fazia uns trabalhinhos de semana de moda e Fashion Week e tal. Ia pra Campo Grande, via meu namorado, voltava a viajar, voltava pra fora, ia pra São Paulo e ficava nessa. Até que depois de anos nessa vida eu desisti de tudo, falei, quer saber, chega de namorar à distância, já são anos sendo como modelo e a turma que eu tinha começado a fazer faculdade já estava formada, já tinham tirado o AB, já estava todo mundo graduado e eu ali. Até que chegou um momento que eu desisti e todo tempo namorando à distância, a gente também não aguentava mais, e a gente decidiu fixar. E daí depois que eu voltei a morar em Campo Grande, logo em seguida eu já me matriculei na faculdade, já voltei para a faculdade e logo depois a gente já casou e logo depois de casado, uns aninhos ali depois, a gente já decidiu morar fora, pro Wallace ter um pouquinho essa experiência. Eu também não me adaptei no Brasil depois de morar fora. E foi difícil, assim, reacostumar a morar. E que bom que ele topou. Assim, a gente foi pra Dublin. Tem vídeo aqui em cima contando um pouquinho dessa época. E de Dublin a gente veio pra cá. E de cá a gente já tava casado 5 anos. Até que a gente decidiu, depois de um tempo aqui nos Estados Unidos, a gente decidiu ter filhos. E a gente planejou a nossa primeira gestação. E depois a gente planejou a segunda gestação logo em seguida, sem nem dar um tempinho assim entre um e outro. Aí ele tinha 10 meses quando a gente começou a tentar. E eu lembro que o primeiro mês eu não engravidei. E daí com 11 meses da Ivy eu engravidei das trigêmeas. E daí a gente super assustado, né? A gente tava na dúvida se a gente tava preparado para ser pai de 2. Tem até vídeo da gente falando isso. Mas no final das contas, a gente descobriu que eram 3. E foi a maior surpresa da vida. Mas graças a Deus, né, tudo aconteceu do jeitinho que tinha que acontecer. Que é bom, sabe, lembrar dessas histórias. Pois eu sei, é que Deus estava sempre presente, sabe, em vários momentos ali da vida. Nos momentos felizes, nos momentos de perrengue, nos altos e baixos da vida. Deus sempre ensinando ali a resiliência, a confiar, a esperar. Não contar com as nossas próprias forças, porque muitas vezes a gente acha que com o nosso trabalho a gente consegue se manter, a gente consegue se sustentar e confia muito nas nossas próprias forças e esquece que somos dependentes de Deus e que nada está no nosso controle, sabe? E enfim, é isso. Passei assim um resumão dos principais momentos, assim, da minha vida. E hoje, com 37 anos, eu tenho muito que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer meus pais, a minha irmã também, sabe? Por sempre estar ali comigo, firme, apoiando. Deus tem cuidado da gente, Deus tem nos olhado e acontecem essas coisas para lembrar a gente que o nosso lugar não é aqui, que Deus está preparando um lugar melhor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça
de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E aproveita também e já deixa o seu like. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!